família, chegando aqui para mais uma belíssima aula do nosso Evolução. E hoje eu tenho para vocês a lei de crimes de tortura, assunto importantíssimo para o exame de vocês e também, para que vocês reflitam bem antes de exagerarem um pouco, na sua atuação profissional, caso queira seguir a carreira policial, nos momentos de interrogatório, digamos assim. Então é importantíssimo para vocês verem que eu vou tratar de assuntos que não falam somente do ato praticar, mas também do ato de ser omisso à tortura. Então observem bem a aula de hoje. Se você já não curtiu já seguiu o nosso canal, sigam, curtam nossa aula, ativem o sininho para saber todas as aulas do nosso projeto que vem chegando para vocês. E é isso. Então vamos começar, a aula. Eu sempre tento trazer para vocês, logo de início, algumas explicações sobre o tema do qual nós estamos falando. Então agora eu trago para vocês a introdução, que o crime de tortura, ele é um crime que já está na história mundial, a tortura vem desde épocas remotas, dentre ditadores e reis que já utilizavam a tortura como meio de punição ou como meio de obter informações. E em muitos casos, a tortura era um meio de confissão. Eu já trouxe isso para vocês na questão de inquérito policial, de tipo penal, quando é o processo, quando é ação penal, quando é o meio inquisitivo, não é? Então a tortura fazia parte desse meio inquisitivo, era entendido até como rainha das provas. Então no Brasil já se falava de tortura desde a Constituição de 88, do qual ela diz que no seu artigo 5º que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso foi um inciso incluído no artigo 5º graças a pressões internacionais, como através da convenção, que falava sobre tortura, a convenção da ONU, que foi uma preocupação da Organização das Nações Unidas. Logo após a Segunda Guerra Mundial se pensou muito, vocês podem ter visto que muito do que eu trouxe para vocês aqui, dessa parte de legislação extravagante, foi entendido após a Segunda Guerra Mundial, que foi quando foi estopim para que se tivesse algo para tentar mudar o mundo, E eu nem preciso falar, quanto ao tipo de tortura aqui no Brasil, que já acontecia desde a escravidão e mais próximo temos a questão da ditadura militar, do qual houve o crime de tortura aconteceu muitas pessoas torturadas, independente de sua questão política ou não, é algo para se admitir, se reconhecer. A tortura foi presente durante a ditadura militar, fortemente presente, Então a gente tinha falando de tortura na Constituição Federal, mas tinha somente falando assim: ninguém será submetido à tortura. Mas não existia um tipo penal sobre isso. Não existia nenhuma legislação que se tratasse sobre a tortura. Isso que acabava favorecendo muito, porque, como eu disse, a Constituição de 88, ela veio logo após a ditadura militar. Então, para você romper laços ditatoriais, é uma geração de policiais que estavam naquele momento que partilhavam desse tipo de atitude, digamos assim, porque para eles aquilo era algo comum. Foi então que mesmo após essa legislação, mesmo após esse inciso da Constituição Federal, muitos casos de tortura estavam acontecendo ainda por parte de operações policiais. Renan, você está querendo dizer que não tem mais tortura agora, depois
por parte de força policial? Não, acontece. Independente se você é policial, se quer seguir a carreira policial, se você lidar com a criminalidade, você tem que admitir, realmente existe a tortura por parte de alguns policiais. E eu não estou dizendo que são todos policiais. Cada profissão existe aquela corja, né? Aqueles 5% ali que não deveriam estar trabalhando com os outros servidores, são pessoas dignas, né? Mas existe. E o que aconteceu? Logo no ano de 97, após uma matéria jornalística que foi exibida em Jornal Nacional, imagine aí, nessa época não existiam programas policiais que nem existem hoje, né? As notícias que eram vinculadas, que a gente via em Jornal Nacional, não eram sobre política, corrupção. Existia, mas ninguém mostrava, né? Esse ano só queria saber de futebol, falava-se de chupacabra, falava-se de tudo, né? Menos de operações policiais, sobre corrupção, não falava nada disso. Mas como eu disse, existia. E foi então que o jornalista muito conhecido, o saudoso jornalista Marcelo Rezende, ele mostrou gravações exclusivas, bota exclusivo que dá trabalho para fazer. Marcelo Rezende mostrou, imagine, Jornal Nacional, no auge, todo mundo dava o horário do Jornal Nacional, todo mundo sentado na frente da televisão para assistir. E mostrou gravações de policiais durante operações na favela da Diadema, cometendo vários índices de tortura com os moradores da região para obter informações. E eu não estou falando de criminosos, não, estou falando de moradores inocentes para obter informações sobre criminosos da região. Alguns até criminosos eram torturados também, mas eram torturas bravas. Inclusive eu lembro que esse vídeo é chocante. Marcelo Rezende, ele ainda fala assim: tá vendo aquele rapaz que está ali? Ele ainda não sabe, mas ele vai morrer. Um morador inocente. Ele acabou, durante a tortura, ele acabou sendo morto pelo policial. E aquelas imagens vinculadas em pleno horário nobre acabaram se tornando uma bomba de estopim no Congresso Nacional. Em poucos dias, eu digo para vocês que, se não foi uma das aprovações mais rápidas, foi a mais rápida. Se não foi a mais rápida, foi uma das mais rápidas. Aprovações de uma lei no Congresso Nacional. Logo depois dessa matéria vinculada, já existia projeto de lei. O projeto de lei já tinha, em poucos dias, já estava na Câmara, já estava sendo votado, da Câmara para o Senado, do Senado para o Presidente da República, naquela situação, se eu não me engano era Fernando Henrique Cardoso. De Fernando Henrique Cardoso volta para o Senado para ser promulgado, e em poucos dias essa lei já estava valendo. Pra vocês verem, né? Quando a pressão popular acaba sendo forte, você vê o poder do povo sendo representado no Congresso Nacional. E aí, em poucos dias, essa lei foi aprovada. A Lei 9.455 de 97, conhecida como a Lei dos Crimes de Tortura. Trazendo agora para vocês os conceitos básicos dos crimes de tortura, né? É um crime que é inafiançável, ou seja, não tem direito ao acusado, né, de ele fazer o pagamento, né, cumprir certas obrigações para que se tenha direito da sua liberdade provisória até a sua sentença final, né? Crime inafiançável, já trouxe para vocês isso aqui nas questões de liberdade provisória. São insuscetíveis de graça. O que é a graça? É o perdão por parte do presidente da República para aquela pessoa que cometeu um crime. Então não cabe o perdão da pena, e assim não tem como se extinguir a punibilidade, né, decretada pelo presidente da República. Há um pedido que se faz para o presidente da República, né, um pedido pessoal, para que aquele benefício seja exclusivamente daquela pessoa, né? E são insuscetíveis de anistia. Não cabe então a utilização da anistia, né,
da lei de anistia, que é o artigo 48, inciso 8º da Constituição Federal, que atinge os fatos e não a pessoa, diferente da graça. A graça atinge a pessoa, né, e não o crime em si, o fato em si, durante o processo ou após o trânsito em julgado. Inclusive, esses dias, o STF decidiu por afastar a anistia dos delegados de polícia que cometeram crimes, né, durante a ditadura militar. Então, vocês verem o que é o poder da anistia. Então, a anistia é aquele fato. Então, muitas vezes, tenho muitos, digamos assim, oficiais do exército que eles foram eles tiveram, digamos, esse perdão, né? Foi extinta a sua punibilidade, não foram julgados exatamente porque se utilizou da lei de anistia para protegê-los pelas atrocidades que faziam durante a ditadura militar. Então tem aos poucos isso vai caindo. Muitas informações estão sendo obtidas e tudo mais, porque é uma lei que realmente ela veio para favorecer, né? É como se fosse aquele ponto que foi deixado ali na Constituição para favorecer os ditadores, para que eles não quisessem novamente tomar o poder. Entenderam? E aos poucos isso vai caindo e muito vai sendo se revelado do quanto que a ditadura militar foi prejudicial não só para o Brasil, mas para todos os brasileiros. E os tipos de tortura, isso aqui só é uma parte importantíssima. Inclusive, acompanhe nosso material que está no link abaixo, e que eu trago para vocês um mapa mental especificando todos os tipos de tortura. Então, a tortura, ela é o ato de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, assim, tem a tortura pela prova, que eu chamo assim de tortura pela prova, que é aquela que é feita para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. E, inclusive, pouco tempo foi relatado de uma delegada aqui em Salvador, inclusive ela já foi afastada, né? A delegada da furtos e roubos, do qual ela estava torturando pessoas para que se confessasse um crime. E essa delegada foi afastada exatamente porque, talvez porque essa pessoa que ela estava torturando era uma pessoa inocente, né? Estava sendo acusada de um roubo que aconteceu em uma casa lotérica. Era uma funcionária, ela desconfiou da funcionária, sendo que a funcionária tinha relação com o crime, e passou a torturar a funcionária, ela e os agentes policiais. Então, inclusive, a delegada ficou presa um tempo, depois foi liberada por habeas corpus e tudo mais, e hoje ela está acusando outra delegada de um crime. Quem tá acompanhando as notícias policiais aqui em Salvador sabe do que eu tô falando. Tem a tortura para o crime, né? Antes falando, aquela tortura pela prova também é esperado, não é à toa que ela logo incisa o primeiro, né? Porque ela é baseada no que aconteceu, que eu disse, né? Dos relatos das operações policiais na favela de Diadema, lá na Grande São Paulo. Então, tem agora a tortura para o crime, que é aquela quando você tortura alguém para que ela provoque uma ação ou omissão de natureza criminosa, ou seja, como se fosse uma coação. Só que ali você vai utilizar realmente a violência, né, da tortura, vai usar a violência física, a tortura, para que a pessoa cometa aquele ato. Temos a tortura pelo preconceito. Na verdade, por preconceito, que é o que? É quando você tortura a pessoa em razão de sua discriminação racial, né? Ou religiosa também, né? Aí pode-se incluir até aquilo que conversamos na Lei KO, sobre a Lei KO, né? Pode-se ter interpretações jurídicas se também for observar as questões, né, de orientação sexual, por exemplo, né? Pode muito acontecer. Em razão racial, né? Acontece muito também, né? Pode ter uma relação com a tortura pela prova. Acontece muito. E tem as qualificadoras que eu vou trazer para vocês agora, que são a tortura pelo castigo, que é submeter a alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, emprego de violência ou grave ameaça,
a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Isso já para vocês verem que a tortura não quer dizer que se trata somente por agentes públicos. Isso é o tipo de tortura que acontece na relação familiar. É o pai, é a mãe, ou então aquele que está com a guarda da pessoa, né, do menor, aquele que deveria estar protegendo ele e está torturando. Então, por exemplo, aquele castigo em excesso, o pessoal fala, mas agora que vem com esse negócio de lei de palmada, que não pode e tudo mais, mas tudo tem limite. Tem gente que realmente é torturada diariamente. A pessoa, muitas vezes a pessoa apanha, antes de fazer algo já apanha para que não faça posteriormente. Então, assim, tudo tem um limite. Quando se fala dessa qualificadora, quando se ultrapassa esse limite. Temos, né, a tortura equiparada ao castigo, que é quando, né, se submete a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou resultante de medida legal. É aquela questão de torturar o preso. Só por ele ser preso. Não é nem para ele confessar nada dessa vez, né? Aí é algo só por ele ser preso, né? Por ele ser um criminoso. Então, você vai falar que não é legal dar umas costas nos vagabundos. Não, eu não vou falar nada, né? Mas assim, nesses casos, como eu já disse para vocês, né? Essa lei é exatamente para que não se faça vistas grossas, né? Mas tudo tem limite, como eu já disse. Não é à toa que quando a pessoa é presa, a pessoa tem que passar depois, né? Logo depois que é feito o depoimento, quando é preso em flagrante, tudo mais, é apreendida, tem todo aquele negócio, prisão preventiva e tal. A pessoa chega na delegacia, assina tudo e tal, é levado até o IML para fazer o exame de corpo de delito, exatamente porque ali o médico legista que vai fazer o exame de corpo de delito, ele vai identificar na pessoa se há algum tipo de lesão. E se esse tipo de lesão identifica algum tipo de prática de tortura, e ele, o legista, ele é obrigado a informar no seu laudo, olha, se houver indícios de tortura. Entenderam? Ele tem obrigação legal. E tem a tortura por omissão. É aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Então o policial que ele vê outro colega dele torturando o indivíduo, né? Ou então é a mãe que vê o pai torturando o filho, né? Ou então é aquele agente policial que vê o delegado torturando o indivíduo. Mas o delegado tá acima do agente policial. Não, o agente policial, ele não responde o delegado, ele responde às leis. Então se o agente policial presenciou aquilo, ele tem o dever de reportar à corregedoria. Entenderam? E com isso, né, vem as outras consequências, né, desses casos de tortura, que vem um aumento de pena, e com isso vocês vão ver até algumas consequências para quem é agente, né, público. Então, né, aumenta-se 1/6 da pena até 1/3, né, se o crime é cometido por agente público. Olha aí, o agente público, ele comete um crime, também tem que ter cuidado ao analisar, né, esse tipo de crime dependendo do que for, para não acontecer a hipótese do bis e idem, que isso é algo que vai ser especificado pelo professor de penal de vocês, né? E além disso, quando se trata de agente público, eu destaco aqui para vocês algo importantíssimo. Quando o agente público é condenado, né, pela prática de tortura, ele sofre imediatamente a perda do cargo após a condenação, trânsito em julgado da ação penal. Por isso que muitas vezes, acho que já mencionei isso com vocês, quando vem a ação penal e se tem um processo administrativo, né, quando normalmente esses casos de agentes públicos, o processo administrativo ele costuma esperar o resultado da ação penal, porque dependendo do que for, a sanção vai ser imediata. E assim, o código, né, diz que não, que a perda do cargo não é imediata.
Mas o STF já entendeu que essa perda do cargo é imediata e é dessa forma que é aplicado. Agente público condenado, trânsito julgado por tortura, perda do cargo imediata, ou seja, no processo, né, seja no processo administrativo, no seu processo militar, perda da farda. Bom, segundo ponto aqui de aumento da pena, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Aí eu trago em questão um ponto importantíssimo para vocês observarem, que quando se fala de criança ou de adolescente, a gente não vai levar em conta o Código Penal, que o Código Penal fala o quê? Que a pessoa até 13 anos no Código Penal é considerado criança. Maior de 13 anos não é mais considerado criança, é um adolescente já. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente considera que criança é menor de 12 anos. E que o adolescente é maior de 12 e menor de 18. Perceberam a diferença? Então, nessa questão, quando a gente fala do aumento de pena, quando se trata dos crimes, né, praticados de tortura contra a criança, que eu trouxe aqui para vocês, quando se fala de criança, estamos falando, né, levando em consideração o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ainda vou trazer para vocês. E criança é menor de 12 anos e adolescente maior de 12 e menor de 18. 3. Se o crime é cometido mediante sequestro, então aquela tortura, né, o sequestrador que tortura o sequestrado, também existe esse aumento de pena. E o procedimento, né? Os procedimentos do crime de tortura. É um crime material, então necessita de resultado naturalístico para se consumar. É como eu falei, crime material, exame de corpo de delito. Então, como eu falei, a questão por isso que se leva o preso após a prisão para se fazer exame de corpo de delito, para se identificar se realmente há vestígios de tortura ou não. É possível a tentativa da tortura e é possível a desistência voluntária. Então o indivíduo que está lá torturando, ele se arrepende e sem que ninguém tente impedi-lo ali, ele mesmo por conta própria entende que aquele ato está passando dos limites e ele para de torturar. Então é permitido também a desistência voluntária nesses casos. Isso é algo mais de penal, né? Então eu não vou entrar muito no mérito, porque é mais o professor de penal que vai trazer para vocês. Não se admite arrependimento eficaz, exatamente pelo fato de se tratar de um crime com violência. E vocês devem ver, professor de penal, que arrependimento eficaz é só com crimes que não tem violência e nenhum arrependimento posterior. Essa ação penal, ela é pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação da vítima. A partir do momento que a polícia, que o Ministério Público, ele tem indícios fortes da prática do ato, né? Eles já podem pedir a instauração do inquérito policial para se apurar o fato, visto que também não precisa de representação da vítima, como disse. Então, dessa forma, qualquer pessoa que tenha presenciado o fato pode fazer a comunicação às autoridades legais. Primeiro, gente. Então é isso, ficamos por aqui. Forte abraço e até a próxima aula.